O Tribunal de Justiça de Pernambuco bloqueia mais de 17 milhões de reais em contas de devedores do IPTU e ISS no Recife. Por conta do número de inadimplentes, essa tem sido uma prática em muitos tribunais do país. E o desbloqueio da conta do contribuinte só acontece depois da quitação da dívida. O valor bloqueado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco representa um aumento de mais de 400% em relação ao bloqueio realizado em 2013. O objetivo do trabalho é acelerar o trâmite dos processos e garantir que os valores sejam pagos. O trabalho teve início em novembro de 2013 e já apresentou resultados significativos. Em um ano, o acervo de processos baixou de 700 para 430 mil. Em 2014, o número de bloqueios realizados chegou a 816, 5 vezes maior do que os 162 efetuados no ano anterior. Os valores bloqueados em 2013 somaram mais de 3 milhões de reais. O contribuinte que tem sua conta bloqueada judicialmente recebe intimação, caso negocie o pagamento e quite a dívida ao desbloqueio. O bloqueio ele pode efetuar o pagamento, pode efetuar o parcelamento ou pode discutir o débito judicialmente. No caso de pagamento integral, é efetuado o desbloqueio. No caso de parcelamento, o valor fica bloqueado para garantir o pagamento do parcelamento. De acordo com este advogado, a prática tem sido usual nos tribunais de justiça de todo o país. Segundo o levantamento do CNJ, no último relatório, cerca de quase 30 milhões de processos são de execuções fiscais, né? E elas têm sido realmente o grande gargalo hoje da administração judiciária, porque tem um prazo médio superior dos demais processos. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado tributarista Eric Endrilo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar então, doutor, explicando o que é dívida ativa. Claro, essa é uma pergunta muito interessante, porque a dívida ativa é um sistema da administração pública, como se fosse um sistema cadastral, onde ficam ali colocadas as pessoas que não recolheram os seus tributos após vencidos. Né? É como se fosse uma espécie de um protesto que a administração pública faz para ela poder já preparando o ambiente para uma futura cobrança de uma execução fiscal, né? Então, a dívida ativa consistiria exatamente nisso, né? Uma espécie de um protesto, um cadastro dos inadimplentes, né? Como que é constituída, como que é feita essa dívida ativa tributária? Como ela é constituída? Pois é, a gente sabe que o tributo ele tem uma data de vencimento, né? Então, as pessoas recebem os boletos ou os autos de infração e tem as datas para recolher. Uma vez que elas não venham a recolher esse crédito tributário, a nossa lei permite que a administração tributária realize esse protesto, né? Então, após vencido, a administração tributária nem precisa intimar que vai colocar nesse cadastro. Ela automaticamente o coloca, né? Gerando ali diversos efeitos em relação ao inadimplente, que ele fica num cadastro realmente que vai demonstrar que ele não pagou o tributo. Dá para consultar? Quem tem acesso a essa lista da dívida ativa? A dívida ativa ela é uma lista aberta, sobre ela não paira sigilo fiscal, né? E geralmente os portais e os sites das procuradorias fazendárias, estaduais, municipais e da União Nacional, elas têm no seu sítio os ícones de pesquisa através de CPF ou CNPJ. E ali ela se tira certidões abertas ao público de quem estaria ou não protestado na dívida ativa. Muita gente que acaba atrasando o pagamento do IPTU ou do ISS não acredita que vai ter uma cobrança tão incisiva quanto esse bloqueio de contas que a gente viu na reportagem aí, porque ter a conta bloqueada acho que ninguém está esperando. Mas isso é possível? É previsto? A Justiça tem decidido nesse sentido? Sim. Essa é uma questão interessante. Hoje é um passivo fiscal muito grande, né? Como consoante foi até dito pelo entrevistado anterior, que talvez seja um dos maiores gargalos que se tenha em relação ao número de processos que tramitam na Justiça, né, são as execuções fiscais. E um dos mecanismos que se encontrou para se conseguir receber esses valores é a realização desses bloqueios, né, que eles têm um nomezinho até numa sigla chamada Bacenjude, é uma espécie de uma penhora eletrônica, né? E a nossa legislação tributária ela permite isso, né? No CTN, pelo artigo 185, por ali, há essa previsão. Existem alguns requisitos, né?
Então, na verdade, o devedor ele deverá ser citado anteriormente, né, para nomear bens à penhora, tal. Caso não haja essa nomeação, é que a Fazenda estaria autorizada a adentrar e fazer esses bloqueios. Mas, em tese, esses bloqueios são permitidos, sim. Tem que esgotar as outras possibilidades de negociação, parcelamento, que as prefeituras oferecem, né? Isso. E, além do bloqueio, há alguma outra forma de cobrar esse devedor do imposto? Sim, é assim, porque o bloqueio é a forma mais radical que se tem, né? E até aqui retificando uma informação, o STJ decidiu que quando o devedor não paga o seu tributo, uma vez já citado, a Fazenda já pode realizar esse bloqueio. Tá? Então, se por acaso não for encontrado ativos, a Fazenda vai ainda avançar para tentar bloquear ou penhorar, a expressão certa é essa, bens, né? Aí envolve-se bens móveis, como automóveis, joias, etc., ou bens imóveis que também serão penhorados e poderão ser vendidos para quitar essas dívidas não adimplidas pelo devedor, pelo contribuinte que não pagou o seu tributo. E a gente está falando de dívida ativa tributária, né? Também existe uma dívida ativa não tributária? Como se dá? Existe sim. A dívida ativa é um gênero, é um conceito genérico que envolve dívidas para com a fazenda pública. A dívida ativa tributária diz respeito a tributo, IPTU, IPVA, imposto de renda. Mas você também pode dever ao Estado ter dívidas que não são de natureza tributária. Né? Uma multa ambiental, uma multa de trânsito, uma indenização que você foi condenado por um tribunal a pagar ao Estado em razão de um ato ilícito. Uma vez não pago, vão para a dívida ativa também, mas nesse caso não são de natureza tributária, mas são dívida ativa também. Tá ótimo, a gente tem mais perguntas para fazer para o senhor a respeito desse assunto. Vou pedir um minutinho para o nosso intervalo e a gente já volta a conversar. À vontade. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Supremo aplica jurisprudência e reafirma que a vaga de suplente é da coligação. É daqui a pouco, não saia daí. O programa Saber Direito desta semana é com a professora Renata Cesac. O curso é sobre direito securitário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. No Brasil, ainda existe racismo no atendimento em saúde. O tempo de consulta das mulheres negras é menor que das mulheres não negras. E a mortalidade materna é 26% maior. A mortalidade infantil na primeira semana de vida é 11% maior em crianças negras. O SUS não aceita discriminação. Se você for vítima ou testemunha, denuncie. Ligue 136. Não fique em silêncio. O Tribunal Superior Eleitoral é a instância máxima da Justiça Eleitoral. Em conjunto com os tribunais regionais eleitorais, administra as eleições e julga os processos relativos à disputa eleitoral. A Corte também elabora as regras do processo eleitoral. O TSE tem 7 ministros, sendo 2 juristas de notável saber jurídico, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 3 do Supremo Tribunal Federal. Todos são eleitos para atuar no tribunal por 2 anos, primeiro como substitutos e depois como titulares, podendo ser reconduzidos apenas uma vez para ambos os cargos. As sessões ocorrem todas as terças e quintas-feiras, a partir das 7 horas da noite. O presidente da Corte é o ministro Dias Toffoli. TSE, o Tribunal da Democracia. Eu sempre soube que eu queria cantar, fazer música. Eu poderia ter decidido pelo rock, MPB, funk, mas o meu coração me levou pro samba. Eu sei que mandei bem. Você que fez o Enem, pense, pesquise. É a sua oportunidade. Escolher o curso e a universidade é decidir seu futuro. E atenção para o prazo das inscrições do SISU e do ProUni. Fazer uma escolha consciente também é mandar bem. Saiba mais no site. Ministério da Educação, Governo Federal. O ministro
ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, aplicou a jurisprudência do STF e decidiu que a vaga de suplente é da coligação. A decisão foi tomada ao analisar o mandado de segurança que 3 suplentes de São Paulo e Santa Catarina pediam para que fossem convocados para o exercício do mandato de deputado federal por conta de licença concedida aos titulares. Na decisão, o ministro Celso de Mello argumentou que o Supremo já firmou orientação no sentido de que o preenchimento de cargos vagos deve ser feito com os candidatos mais votados na coligação e não do partido específico. E nós voltamos a falar sobre a falta de pagamento de impostos e as punições que isso pode gerar para o contribuinte com o advogado tributarista Eric Indrello. Bom, para começar, onde o contribuinte pode obter informações se ele está ou não nessa dívida ativa? O senhor já disse que essa lista é aberta, mas nem sempre o contribuinte sabe onde procurar ou como procurar e às vezes é difícil, mas ele pode não ter ideia de que está incluído nessa lista. É verdade. Muita gente descobre que está na dívida ativa da pior maneira possível, né? Quando vai precisar fazer algum tipo de atividade com o Estado, que geralmente há essa pesquisa. Mas, grosso modo, e eu falo aqui principalmente levando em consideração as secretarias de Fazenda, a Receita Federal e as procuradorias das capitais e dos centros maiores, eles já costumam disponibilizar essa informação nos seus sites. Provavelmente em municípios menores, onde não há essa informatização tão elevada, talvez seja necessário que o contribuinte se dirija à Secretaria de Fazenda do seu município ou do seu estado e ali ele obtenha essa informação, né? Mas, a rigor, a dívida ativa ela não aparece como um Serasa, um SPC, onde você, quando vai comprar algo, diga ali, né? Que você fica tomando conhecimento ali. Então, se a pessoa quiser saber se ela está na dívida ativa, primeiro ela verifique se lá no seu estado, no seu município, existe essa informação pela própria internet, né? Senão ela compareça ao órgão público. Na área federal, no caso das Procuradorias de Fazenda da União, essa informação já consta no site. Então ela faz a pesquisa e lá vai ver o ícone chamado dívida ativa, ela joga o CPF, o CNPJ e vai aparecer. Qual o ônus para quem está nessa dívida ativa? Ou seja, o que ele não pode fazer? O que ele fica impedido? Pois esse ônus ele existe e ele traz consequências até muito danosas e lesivas para o devedor. Porque quem está na dívida ativa, por exemplo, da União, não vai poder obter empréstimo com bancos oficiais, né? Não vai poder renovar, muitas vezes, cheques especiais ou créditos nos bancos que já têm conta, já vi isso acontecer demais, bancos oficiais, né? Alguns cargos de concurso público não vai conseguir assumir, né? Por conta dessa negativação. Não consegue contratar com a administração pública, né? Principalmente a pessoa jurídica, participar de certame de licitação, porque um dos requisitos é que tenha essa certidão negativa e ela não vai aparecer, porque ela vai constar. Então, na nossa opinião, constar seu nome na dívida ativa sim, ter uma série de transtornos que poderão prejudicar não só a sua cidadania, como o desenvolvimento da sua atividade econômica, né? Então, eu vejo muitos ônus aí. Bom, nós falamos de impostos municipais, né? O IPTU e ISS estão recolhidos no município parte. E o pagamento de impostos estaduais e federais, como é que fica essa situação? Também há uma lista. Também é uma lista. Aí, sendo que aí, se for federal, vai haver a dívida ativa da União. Se for estadual, haverá a dívida ativa daquele respectivo estado. O modus operandi de se colocar em dívida ativa, eles se parecem muito, mas cada ente político, União, Estado, DF, município, possui a sua dívida ativa tributária. Eles obedecem uma lógica muito parecida. As legislações são locais e federal, mas cada um tem, assim, o seu cadastro e os efeitos com aqueles que estejam ali inseridos e não pagaram os seus tributos são os mesmos. IPVA. IPVA é um assunto que está agora, todo mundo tem que pagar o seu IPVA, quem tem um carro, e muita gente não sabe que também nem se dá conta que é um imposto que ela pode cair na dívida ativa se não pagar? Ah, sim. O IPVA é um imposto interessante porque você recebe carnê em casa, né? Então, a pessoa ela acaba tomando conhecimento prévio de que tem que pagar esse imposto. Acontece muitas vezes da pessoa mudar de endereço, né, e não notificar ou intimar ou informar a Secretaria de Fazenda e ela mandar o boleto para aquele local. Ele vai vencer, né, e não paga, ela vai protestar em dívida ativa. Então tem que tomar todo cuidado
né? Nós estamos numa época de, como a senhora falou, de IPVA, né? Então, aqueles que não receberam o carnê, procurar saber por qual motivo não receberam, porque esses valores vão vencer e serão protestados em dívida ativa se não forem pagos. E imposto de renda também? Também. O imposto de renda, ele tem uma dinâmica um pouco diferente, porque, na verdade, você faz uma declaração no mês de abril, em relação ao ano exercício anterior, né? Dizendo quanto ganhou. Se isso gerar imposto na sua declaração e você não recolher os DARFs que foram gerados através do fomento dessas informações, eles também serão protestados em dívida ativa normalmente. Tá ótimo, muito obrigada pela entrevista. Conversei com o advogado tributarista Eric Indriel. Okay.